Nesta quarta-feira, Monsenhor Jonas Abib completa 75 anos de idade. E para homenageá-lo, vamos exibir 3 reportagens especiais sobre o fundador da comunidade Canção Nova. Começamos com a trajetória do homem cuja fé fez nascer a primeira comunidade católica do país. A primeira comunhão. O pai, Sérgio Abib, e a mãe, Dona Josefa, o jantar após a ordenação e muitas outras missas que viriam pela frente, inclusive as da própria família. As fotografias não deixam que o tempo apague lembranças. Mas há caminhos impossíveis de serem registrados, como os do avô da família, quando saiu de Beirute para o Brasil. O sobrenome teve que ser mudado. Mas o nome dele era Atala Meirelles. Agora também não sei como, por que ele precisava arrumar os documentos aqui no Brasil para ele não voltar para o Líbano, né? Então fizeram um jeito lá de registrar ele aqui no Brasil como Jorge Abib. Mas acredite, a pronúncia correta não é Abib. É Abib, né? É bem mudo, né? Da família Abib, como conhecemos, nasceu em 21 de dezembro de 1936 um menino que iria fazer jus ao sobrenome, Jonas Abib. Em libanês, Abib é meu querido, meu amado. Significa também primavera para os judeus, em hebraico, espiga de milho, em referência ao primeiro mês de colheita. O irmão lembra que desde criança o pequeno Jonas tinha comportamento diferenciado. Ele gostava de ser coroinha, né? Com pão de limão. E ele, lá no quintal ele fazia altar, né? No quintal ele fazia altar. Punha árvore, punha mesa, punha pano. Ele era o padre e era o coroinha. Talvez exista uma razão. Pouco antes do nascimento, a mãe pediu a intercessão de um santo até então pouco conhecido no Brasil, de sobrenome Bosco. O senhor lá de Elias Fausto, e ele dizia que ele tinha o nome de um santo. E os outros riam dele, porque ninguém conhecia esse santo, era um santo novo. E ele começou a contar a história de João Bosco. E a nossa mãe, que estava no quarto já sentindo as dores para ter o Jonas, com um pouco de dificuldade, então ela consagrou Jonas àquele santo. O que Dona Josefa não poderia imaginar é que 28 anos depois, o filho dela iria se ordenar sacerdote pela Ordem dos Salesianos, que tem como fundador Dom Bosco, aquele mesmo santo a quem ela recorreu quando estava para dar à luz ao menino Jonas. E o mais intrigante de toda essa história é que ela passou a maior parte da vida dela sem saber quem era Dom Bosco. E ela perguntou quem era a imagem daquele padre, que ela achava bonito, imponente, né? E aí que uma pessoa de lá da igreja contou para ela que aquele era João Bosco. Depois o Jonas, como acabou indo para o seminário pelos salesianos, aí que ela ligou o que ela tinha feito. Ainda seminarista, Guedes e o menino Jonas se conheceram em Lavrinhas, interior de São Paulo, 60 anos atrás. Me lembro muito que o padre Jonas era um indivíduo que, além de educadíssimo, muito delicado, ele era muito participante dos jogos, dos brinquedos, era impressionante a disposição dele. Sabe? Mas que até esqueci um pouco de São Paulo, da família, daquela hora, participava mesmo. Mas antes mesmo de se conhecerem, os pais deles já eram amigos. Já havia um entrelaçamento entre as nossas famílias. Eu acho que é uma coisa meio providencial, né? Mas o padre, cujo sorriso Monsenhor Jonas dizia desejar ter, um dia foi surpreendido por uma notícia. É que eu vou deixar a inspetoria. Eu levei um susto. Como deixar a inspetoria? Pois é, eu sinto que Deus me chama para trabalhar com os jovens. Eu falei, mas padre Jonas, na congregação nós estamos para os jovens. Você vai procurar sair para trabalhar com os jovens? E ele me explicou, falou, não, eu não quero sair da congregação. É que eu sinto que Deus me chama para uma atividade mais livre, mais ampla. O chamado exigia caminhar pela fé, e Padre Jonas seguiu bem essa estrada. Ninguém prende o Espírito Santo dentro de mim, ninguém prende a pregação da palavra dentro de mim.
Primeiro vieram os rebanhões, retiros de carnaval que lotavam estádios de futebol. Rádio, TV, internet, novas mídias surgiam e alcançavam milhares, centenas de milhares de pessoas. A comunidade não parava de crescer. Padre Jonas cumpria os desejos inspirados do alto sem perder de vista as raízes, nem a distância da família. Mesmo ele distante, ele está sempre presente. Sempre assim, uma palavra amiga, entendeu? Uma oração que ele fazia por nós, entendeu? E, em particular, para mim, eu amo muito ele. O homem que semeou, Habib, nome de mês e de estação de ano. Habib, muito querido e muito amado. Para mim, o Padre Jonas sempre foi um modelo. Sempre me inspiro nele, apesar de ser mais moço do que eu, sempre achei nele alguém que me ajuda a evitar a mediocridade. Não sei se eu consigo, mas gosto de espelhar nele para ser menos indigno do meu sacerdócio. Amanhã, na segunda reportagem, a simplicidade e o cotidiano do homem que fundou a maior emissora de inspiração católica do país.